Olá, sejam bem-vindos, que Deus os abençoe e que esse momento seja um momento de Deus falar ao seu coração. Eu queria compartilhar com vocês a palavra que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, verso 18, palavras muito apropriadas em que Jesus põe à prova os que querem segui-lo. E uma coisa é certa, nós sempre vamos ser provados, nós que seguimos a Cristo. Ele diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passasse para outra margem. Então aproximou-se dele um escriba e disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai? Replicou-lhes, porém, Jesus: segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Palavras muito fortes de Jesus em relação ao segui-lo. Na verdade, completa a palavra que diz que aquele que quiser seguir Jesus, deixe tudo. E nós estamos aqui por causa desse Senhor que nos abençoou com o seu gesto de amor naquela cruz, que nos deu a liberdade e nos trouxe a salvação, que nos religou ao Pai, organizando todas as coisas e sendo ponte para que nós possamos ter acesso a Deus. É esse Jesus, do qual ele pede o abandonar tudo. E não uma questão material, mas uma questão intencional. Abandonar tudo. A riqueza é bem-vinda, mas o melhor é Jesus. A saúde é bem-vinda, lógico, mas o melhor ainda é Jesus. A vida que temos é preciosa, mas ainda Jesus é o melhor.
Você sabia que a Secretaria de Evangelização da IPI está em 7 países? Atuamos em 18 estados do nosso país, em 49 cidades do Brasil e do mundo. Ao todo, são 63 projetos e pessoas ligadas à SE. 28 missionários, 21 plantadores de novas igrejas, 14 revitalizadores de igrejas e o CPM Online. A Secretaria de Evangelização também apoia missionários e missões parceiras que atuam no Brasil, na África e no Oriente Médio. Além disso, a SE é responsável por conscientizar as comunidades locais sobre a missão integral da Igreja de Cristo e capacitar lideranças para trabalhos de evangelização e discipulado. Todos em missão, IPI do Brasil, somos família. Na cidadela de Suzã havia um judeu chamado Mordecai, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Simei e bisneto de Quis, que fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei de Judá. Mordecai tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele por não ter pai nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mordecai a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidadela de Suzã e colocadas sob os cuidados de Hegai. Esther também foi trazida ao palácio do rei e confiada a Hegai, encarregada do harém. A moça o agradou e ele a favoreceu. Ele logo lhe providenciou tratamento de beleza e comida especial. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei e transferiu, junto com as suas jovens, para o melhor lugar do harém. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem da sua família, pois Mordecai a havia proibido de fazê-lo. Ela foi levada ao rei Xerxes, à residência real, no 10º mês, o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. Ora, o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher, e ela foi favorecida por ele, e ganhou sua aprovação mais do que qualquer das outras virgens. Então ele colocou uma coroa real e tornou-a rainha no lugar de Vasti. E o rei deu um grande banquete, o banquete de Esther, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Quando as virgens foram reunidas pela 2ª vez, Mordecai estava sentado junto à porta do palácio real. Esther havia mantido segredo sobre seu povo e sobre a origem de sua família, conforme a ordem de Mordecai, pois continuava a seguir as instruções de Mordecai, como fazia quando ainda estava sob sua tutela. Nós vamos gastar as próximas 4 semanas na história de Esther, que é um livro do Antigo Testamento. Existem muitas razões pelas quais nós deveríamos olhar para ele. Essa história é incrivelmente interessante e relevante para nós. Um dos motivos pelos quais essa história é importante é que os judeus estavam vivendo na dispersão na Pérsia. Então eles estavam em uma minoria religiosa, vivendo em uma sociedade que era dominada por valores espirituais e morais muito diferentes dos seus. Quando você é uma minoria religiosa, vivendo em uma cultura dominante, o qual é completamente diferente da sua visão em quase tudo, como você se relaciona com essa cultura dominante? Você procura se isolar e se manter completamente puro? Bem, isso você não pode fazer realmente. Ou você tenta se encaixar e mantém a sua visão totalmente privada, em segredo? Bem, isso não parece certo. Ou então você pode protestar sobre tudo e constantemente criticar tudo. Isso não parece prático? Não é aceitável? Então o que você faz?
Como você segue Deus em uma situação que é moralmente, espiritualmente, culturalmente estranha, onde algumas coisas parecem boas, as outras não, onde você parece que anda às cegas e você nem mesmo sabe qual a coisa certa a fazer. Bem, Deus trabalha com você em situações como essa, com certeza. E é isso que nós vamos ver na leitura e na meditação desse livro. Agora nós vamos olhar o capítulo 1 e 2 e ver o seguinte. Primeiro, que Deus está sempre agindo apesar das aparências. Segundo, que o mundo é obcecado pelas aparências e isso nos impede de ver Deus agindo. E terceiro, que o agir de Deus pode nos libertar dos caminhos do mundo, da escravidão dos caminhos do mundo. Vamos ver como acontece essa história de Esther. No capítulo 1, o rei Xerxes, rei do Império Persa, ele dá um banquete para os seus associados, homens, e no banquete ele fica bêbado. E no meio da bebedeira ele começa a se gabar sobre a grande beleza da sua rainha Vasti. Então ele decide mostrar para os seus convidados a sua beleza e chama ela para se exibir. Algo como: venha, vista o mais bonito vestido que você tem e se mostre diante desses homens bêbados. De maneira inacreditável para a época, ela não foi. Perceba, gente, nós estamos aqui falando de uma cultura hierárquica, uma cultura de vergonha, honra, e uma autoridade ela não podia ser rejeitada de forma alguma. Como rainha, o trabalho da Vasti era sustentar algumas normas sociais. Então a rainha não ir quando o rei chama era provocar uma crise cultural. E o rei tinha um tipo de gabinete de crise e decidiram que ela tinha que perder a coroa. Então a Vasti foi banida e foram atrás de uma outra rainha. Assim, emissários foram enviados por todo o império para encontrar a mais bela jovem de todo o império. Várias mulheres foram encontradas e levadas para o harém do rei. E na verdade a mulher não tinha escolha nenhuma, ela simplesmente era tomada e levada para o harém. Cada mulher escolhida, ela tinha 1 ano de tratamento de beleza e um tipo de treinamento para ficar pronta para uma noite com o rei. E depois que cada uma dessas jovens gastassem sua noite de amor com o rei, 4 coisas poderiam acontecer. A primeira é que o rei podia não gostar dela. Então, ela voltava para o harém e seria uma concubina permanente, embora ele nunca mais ia chamar ela novamente. Ela não podia voltar para casa, não podia ter mais ninguém, porque ela pertencia ao harém do rei. Na prática, uma idade próxima de 18 anos, ela seria um tipo de viúva por toda a vida. A segunda coisa é que o rei poderia dizer: sim, eu gostei dela. Então ela ia se tornar uma concubina que ele ia chamar com uma certa frequência e ela talvez até pudesse conseguir ter filhos. A terceira coisa é que se ela fosse uma pessoa realmente de sorte, ela podia se tornar uma das 2 ou 3 mulheres que o rei de fato se casaria. Ela seria sua esposa e seus filhos se tornariam herdeiros que teriam benefícios reais. Agora, se ela fosse realmente afortunada, se ela tivesse muita sorte, ela seria mais favorecida e ia se tornar sua rainha. Bem, uma das meninas que participou desse processo foi uma menina judia, Esther. Ela tinha sido ajudada pelo seu tio Mordecai e quando eles levaram ela para o palácio, ele instruiu ela para não dizer nada sobre a sua crença. Então ela foi secretamente para o palácio, ela não disse nada sobre a sua fé ou sobre a sua identidade. Ela passou por todo o tratamento de beleza e treinamento e quando ela foi até o rei, ele a favoreceu mais do que todas as outras. E portanto, ele se casou com a Esther e fez dela sua rainha. Então ele preparou uma incrível festa de casamento e a pequena órfã judia se tornou a rainha do maior império da face da terra naquele tempo. Essa é a história. É uma história incrível, gente, e ela é contada de um jeito pelo escritor do livro de Esther que nos ensina algumas coisas. A primeira delas tem a ver com esse fato. Não existe menção alguma de Deus em qualquer lugar. É o único livro que acontece isso em toda a Bíblia. Não existe referência religiosa de nenhum tipo, referência à oração, às escrituras, não existe referência à profecia ou qualquer coisa desse tipo.
Não pode ter sido, então, um simples esquecimento. Não tem sentido o autor do livro dizer, puxa, esqueci de citar Deus. Não, isso foi deliberado, é um artifício literário, o que significa que ele está trazendo um ponto, e o ponto é que os judeus, durante essa época, estavam correndo grande perigo e não percebiam Deus. Havia uma rede de forças poderosas que estavam buscando destruir os judeus e tomar sua riqueza. Isso de fato aconteceu muitas vezes em outros tempos. Nós vemos isso em vários relatos na Bíblia. Mas normalmente quando Deus de Israel vê o seu povo em problemas, ele responde de forma espetacular, de um jeito realmente divino, como as 10 pragas do Egito, o Mar Vermelho se abrindo, coluna de nuvem e fogo e assim por diante. Deus vai até eles em uma intervenção extraordinária, mas aqui no livro de Esther não existe milagre algum, não existe visão, nem mesmo sonho. Não é mencionado de forma nenhuma Deus. Ele parece estar completamente ausente, ele está totalmente em silêncio. Mas quando nós nos encaminhamos para o final do livro, nós percebemos que ele sempre esteve ali. Existe todo tipo de coincidências que, se não tivesse acontecido, todos os judeus seriam varridos do mapa. Mas uma série de coisas aconteceu e eles foram salvos. Por exemplo, se o rei não tivesse ficado bêbado, o plano de Deus não teria se concretizado. Esther não teria se tornado rainha e salvado os judeus, como nos mostra mais tarde. Se Esther não fosse bonita, e conforme nós vamos ver, lendo a narrativa do livro, se Mordecai não tivesse ouvido algumas pessoas conspirando contra o rei, se o rei não tivesse esquecido de honrá-lo em uma noite, se ele não tivesse insônia e lido os livros onde estavam registrados os acontecimentos do reino e visse ali que Mordecai tinha salvado o rei de morrer, ninguém teria sido salvo. Percebam que existem várias coincidências na história de Esther, e é uma atrás da outra, e elas são coisas ordinárias, e você pode pensar que elas não têm um significado. Olha aqui, quando você vê as 10 pragas, você sabe que Deus está agindo, mas quando o rei Xerxes fica bêbado e começa a se gabar, você jamais vai dizer, olha lá, Deus está agindo. Mas o livro de Esther está nos dizendo que nós não podemos cometer esse erro, porque você tem que perceber que Deus está agindo. Ele fez uma promessa para Abraão em Gênesis 12, que através daquela família ele curaria o mundo. Então Deus, ele está agindo no mundo através de caminhos ordinários, e isso é muito importante para você dar conta. Algumas pessoas elas ficam obcecadas em conhecer a vontade de Deus, e elas ficam buscando sinais. Daí quando Deus age de maneira ordinária, nós achamos que ele não está agindo, mas ele está. Presta atenção nisso, ó. A ausência de Deus não é uma verdade. O silêncio de Deus não significa a sua ausência. Quando ele está escondido, não significa que ele nos abandonou. Ele está trabalhando para a nossa salvação, ele está trabalhando para manter a sua promessa, mesmo quando parece que não está. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que Deus não se importa com as aparências como nós nos importamos. Nós somos obcecados pelas aparências. Bem, existe coisas acontecendo nesse exato momento na sua vida e elas são coisas ordinárias, são coisas comuns, que você não tem ideia de que Deus está agindo. E algo que nos desvia desse foco é o fato das pessoas estarem obcecadas pelas aparências. Veja o que aconteceu no capítulo 1 do livro de Esther. Havia um banquete, ok? E você sabe quanto dura um banquete naquela época? Durava 180 dias. Mas a razão dele durar tanto é interessante. O rei e os seus associados ali se juntavam para ostentar sua riqueza. Então eles tinham 180 dias para trazer os seus tesouros, seu gado e tudo o que eles tinham posses. Era um tipo de desfile, um desfile internacional de beleza, riqueza e poder. Então nós podemos dizer que na cultura persa a coisa mais importante para um homem era a sua riqueza e o seu poder. E a coisa mais importante para uma mulher era a sua beleza sexual e física.
Assim nós podemos dizer que a dignidade de um homem era determinada pelo tamanho da sua carteira e a dignidade da mulher era determinada pelo tamanho do seu vestido. Daí você diz assim, graças a Deus que nós não vivemos mais naquele tempo, não é? Só que eu tenho que te dizer alguma coisa, esse é exatamente o caso. Eu quero dizer que apesar de todas as diferenças superficiais, o mundo é o mesmo. O mundo é como o rei Xerxes, e o mundo diz para nós, imagens externas, superficiais, importam mais que o caráter. A cor da sua pele importa mais que o conteúdo do seu caráter. O que você tem importa mais do que o que você é. Beleza, dinheiro, talento, poder, conexões importam mais que aquilo que você é. Portanto, nós temos, na verdade, que nos submeter a tratamento de beleza. O mundo diz para nós hoje como nós temos de viver, exatamente como nos tempos do rei Xerxes. E ele diz para nós hoje que a menos que você tenha credenciais, a menos que você conquiste esse tipo de beleza, a menos que você tenha tanto dinheiro, a menos que você tenha isso e aquilo, você não vai ser uma pessoa digna. O mundo diz isso para você agora mesmo. Talvez até diga de forma diferente para o homem, para a mulher, para raças diferentes ou classes diferentes, mas basicamente ele diz isso. Você necessita passar pelo tratamento de beleza do mundo, você precisa ser performático, você precisa fazer todas essas coisas e mesmo assim, talvez o mundo não te aprove. O mundo está fazendo isso conosco, gente. Perceba que você tem sido vendido para a sua cultura e se tornado concubina do mundo. Você tem estabelecido o teu valor próprio e o valor das outras pessoas pelo que se tem mais do que pelo que se é. Tudo depende da sua beleza, do seu dinheiro, do seu poder, dos seus talentos. Isso é como você constrói os teus relacionamentos, como escolhe o teu amor, como escolhe os teus amigos, a profissão. Presta atenção nisso. Existe um número de pessoas na sociedade que são absolutamente obcecadas pela beleza física. Talvez 10%. Eles são obcecados por poder, privilégio, famas e celebridade. E talvez nós até consigamos identificar essas pessoas. Mas para o resto de nós, a cultura do mundo afeta também, de uma forma ou de outra. Ela é mais sutil, mas ainda assim ela é muito impactante. É assim que o império funciona. Por exemplo, existem pessoas que escolhem trabalhos que eles odeiam, mas só que dá a eles status. Existem pessoas que usam hormônios para terem os corpos esculturados, mesmo que isso prejudique a saúde. Parece que a cultura tem um tipo de poder que age em você e que não é através da mente consciente, mas entra em você e coloca em você um tipo de tratamento de beleza sem a qual você acha que não é nada. Mas isso tem a ver com o seu exterior e não com o interior. Agora você não pode subestimar o poder do que está acontecendo. Basicamente todos nós, em certo grau, somos afetados por isso. Veja o que aconteceu no livro de Esther. Ela parece estar completamente vendida para a sua cultura. Ela faz exatamente o que Mordecai disse. Ela segue estritamente as ordens do líder do harém. Ela se tornou um tipo de brinquedo de sexo ou coisa assim. Ela faz tudo o que os homens queriam que ela fizesse. Ela estava completamente entregue ao sistema do mundo. Ela agiu bem diferente de outro personagem na Bíblia, que muitos gostam de citar pela sua determinação e lealdade a Deus. O caso de Daniel e os seus amigos. Quando eles estavam na Babilônia, eles deixaram todo mundo saber que eles eram judeus. Eles comeram comidas especiais, oravam ao seu Deus, mesmo contra as ordens estabelecidas. Eles desafiaram aquele sistema e Deus os abençoou. Mas Esther não disse nada. Ela dormiu com um homem quando não estava casada e depois se casou com alguém que não era do seu povo. Ela fez coisas que são violações grosseiras da lei bíblica. Ok, ela é culpada, mas aqui nós estamos no meio de uma cultura que é o mesmo tipo de pressão e é quase impossível evitar. Então, gente, existe um encorajamento aqui. Nós somos mais influenciados e pressionados pela cultura do que nós imaginamos. O encorajamento é que nós somos culpados. De alguma forma, nós somos concubinas do mundo e do sistema do mundo. Nós nos sujeitamos a passar por tratamentos de beleza e vendemos as nossas almas para uma noite com o rei.
como a nossa grande chance de ser alguma coisa na vida. Apesar de tudo que os cristãos acreditam, nós ainda fazemos esse tipo de coisa em algum grau. Então, Esther, assim como nós, teve um mau começo. Mas no final, e nós podemos ver isso no decorrer da história, ela teve um coração corajoso e Deus trabalhou com ela. Deus ficou com ela, Deus foi paciente com ela, Deus fez ela crescer e tornou ela grande. Agora, aqui está o que é mais importante. Não importa quanto mal foi o seu começo, não importa como horrível você já se portou, você não pode escrever o script final de Deus. Gente, não existe plano B. Muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós buscamos exemplos morais e até nós evitamos olhar para a real história de Esther. Isso mostra que você não entendeu a mensagem da Bíblia. Você está assumindo que a mensagem da Bíblia é que Deus abençoe e salva aqueles que vivem moralmente bem, aqueles que vivem exemplarmente. Mas essa não é a mensagem da Bíblia. A mensagem da Bíblia é que Deus persistentemente, continuamente, dá a sua graça para pessoas que não pediram por ela e que não a mereceram e que nem mesmo apreciam após receberem essa graça. Isso acontece de novo. Isso quer dizer que apesar do fato de nós sermos poluídos pelo mundo em um certo nível, que de certa forma nós passamos por tratamentos de beleza e somos concubinas do sistema do mundo, Deus nunca desistiu de nós. E isso nos permite viver no mundo sem ser escravo do mundo. Para finalizar essa primeira mensagem sobre Esther, eu gostaria de destacar o seguinte. Sim, nós temos algo a fazer e tem a ver com o nosso olhar. A Bíblia, em 1 Samuel 16, ela registra que Deus diz que o homem olha para a aparência externa, mas Deus olha para o coração. Ou seja, nós fazemos escolhas ruins porque não sabemos olhar da maneira certa. A beleza real é diferente do que o mundo diz que a beleza é. Nós não podemos julgar um livro pela capa. Nós não podemos continuar avaliando nós mesmos e a outras pessoas com base na beleza, no dinheiro, talento, no poder, nos currículos. E o que nós podemos fazer? Olhar para a beleza da maneira certa. Quando o mundo, como o rei Xerxes, quiser levar você para o harém, ele vai exigir de você ser muito belo. Você tem que trabalhar duro, sacrificar você mesmo. Você tem que ir até ele com um incrível currículo para ele aprovar você. Mas você sabe o que Deus diz vezes sem conta na Bíblia? Ele diz, eu serei o seu marido, mas o que eu quero é um relacionamento íntimo com você. Eu amo você como você é e não como deveria ser. Daí você diz, meu Deus, que tipo de tratamento de beleza eu vou ter que fazer para você me aceitar? Eu tenho que ser incrivelmente bom, eu tenho que ler a Bíblia e orar todo dia, eu tenho que ser muito ético, eu tenho que ser moral, o que mais? Mas o livro de Esther nos dá uma dica de que o caminho não é esse. Veja, Esther foi amada por Xerxes porque ela era bela, mas Jesus ama você apesar das suas imperfeições, porque Ele quer fazer você bela. Esther deu a liberdade dela para o rei, mas Jesus Cristo, que é o próprio rei e único esposo, abriu mão da sua vida de liberdade para você ser livre. Então, para você caminhar em meio ao mundo de aparências, você tem que olhar para Jesus. Você tem que encher o seu coração com a sua obra na cruz. Quando, conforme Isaías 53, diz que não havia beleza alguma nele. Jesus jamais viveu pelas aparências, apesar de ser perfeito. Quando Ele toma o nosso lugar na cruz, Ele leva o nosso pecado e nos permite viver pelo que nós somos nele e não pelas exigências performáticas do sistema do mundo. Jesus nos liberta da escravidão do mundo e nos leva para um novo e vivo caminho. Pois é, você deve encher o teu coração com o que Jesus fez por você. Isso vai mudar a tua definição de beleza e você vai experimentar a liberdade de ser belo aos olhos de Cristo e isso vai definir a tua vida. Finalmente, você lembra da imagem do banquete de Esther? Impactante, não é?
Mas esse banquete, gente, não é nada comparado com a festa de noivado do Cordeiro. Essa festa vai ser o clímax da história, quando o último rei, Jesus Cristo, vai nos tomar nos seus braços e vai nos tornar completamente belo por causa daquilo que Ele fez por nós. E daí sim, nós finalmente vamos ser aquilo que nós fomos criados para ser. Vamos orar? Pai de amor, eu peço que Tu nos guie nesse caminho da busca da verdadeira beleza, que é aquilo que Tu fez por nós. Tu realmente tomou um caminho inimaginável para nós, e isso faz com que a nossa vida aconteça não por aquilo que a gente faz, mas por aquilo que Você fez. Obrigado por tanto amor, Senhor, porque Tu nos guia num caminho que é maravilhoso, e nós queremos seguir esse caminho, confiando em Ti, confiando naquilo que Tu fez por nós, e assim tomando a nossa verdadeira identidade, que não tem a ver com as aparências, mas tem a ver simplesmente com o fato de sermos amados por Ti. Obrigado, Deus, por esse caminho tão belo e glorioso, e pelo fato, Senhor, de nós sermos resgatados de toda essa escravidão que o mundo nos dá a partir da graça do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que nós oramos. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz. A esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz. A esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu para satisfazer
vem louvar.